Você sabia que uma pesquisa realizada no Reino Unido afirma que as mulheres precisam de um ano inteiro para se recuperar do parto? Segundo essa pesquisa, a recuperação vai além da parte física, abrangendo aí também a psicológica. E é mais sobre esse assunto que eu converso agora com a psicóloga Daniele Junqueira e a ginecologista obstetra a doutora Mônica Nardi. Muito bom dia, queridas. Que bom ter vocês aqui conosco para a gente conversar, falar sobre esse assunto, né? E a gente já foi vendo aqui, a cobrança, né? É algo muito real. Se você não está casado, você se cobra pro namorado, depois cobra pro noivado, cobra para ter filho, cobra tem o segundo, primeiro filho, segundo. É uma cobrança atrás da outra e por isso que a gente não pode... Tem sempre a pergunta, né? Quando vai vir o primeiro filho, depois do primeiro pro segundo. É isso aí. Então a gente precisa já começar por aí. Você está pronta para aquilo que você e seu marido estabeleceram para a sua vida? Porque se a gente for seguir aquilo que o mundo estabelece, nós vamos estar sempre frustrados, não é verdade? Eu queria que a gente começasse falando sobre isso, sobre essa certeza da maternidade ou não também. O ideal seria que a gente conseguisse planejar, né, quando pudesse ser essa gravidez, se a gente quer ou não, porque a gente ouve muito essa questão de que a maternidade fosse preparada para todas as mulheres, como se todas as mulheres nascessem desejando ser mães. Sim. Mas isso, como a gente ouviu até, né, da Hélia, né? Isso. Da Hélia, nem sempre a gente tem o desejo de ser mãe. Sim. E aí é quando vem a cobrança. Como assim que você não quer, né? Já é um dom natural da mulher. Não é, né? A maternidade a gente vai aprendendo. Então... E eu acho atualmente, cada vez mais, né, as mulheres buscando profissional, se estabelecendo no mercado, têm adiado cada dia mais a maternidade, que de um lado físico é ruim, né, porque os ovários, eu brinco que os ovários têm vida útil, assim. Então, planejar uma gravidez tem que ter um momento, tem que estar tudo bem resolvido, porque é uma doação, é uma dedicação, falam que muda completamente a vida da mulher, para sempre, e aí tem que ter uma época... Para sempre. Para sempre. Porque a maternidade é uma entrega total e infinita, né? Eu acho que até... O que a gente vê do planejamento é que, assim, uma vez que você se planeja, você se organiza, e aí você procura um médico antes de engravidar, né? Você se organiza psiquicamente para a chegada do bebê, então isso muda muito. A gente vê na prática o atendimento, quando eu atendo uma mãe que se planejou, ela é muito bem organizada psiquicamente. Claro que... E mesmo assim ainda tem tantas coisas que ela nem imagina que ela vai passar, né, gente? Não, isso que eu falo assim, quando já se organiza já é tão difícil, imagina quando vem inesperado, né? Esse ponto que eu ia chegar, assim, às vezes até pela organização, a gente não consegue ter tudo planejado, tudo certinho. Então tem intercorrências ao longo da vida que vai fazendo com que o momento não seja só prazer, né? Sim. Aí eu pergunto, né, essa pesquisa no Reino Unido, as mulheres, elas têm levado um ano. Né? Aqui no Brasil, como funciona? Como que vocês observam isso? Um ano para recuperar. O que vocês observam que essa dificuldade, esse tempo, 12 meses para estabelecer, para se estabilizar ali? Eu falo que da parte física talvez seja mais rápido, porque o puerpério em si é dividido em 3 etapas. Uma mais imediata, do 1º ao 10º dia, uma mais tardia, do 10º ao 40º, e a remota que pode durar mais de 40 dias até uma data. Então, teoricamente, até 6 meses é o que o corpo todo demoraria para voltar ao normal da parte física. Entendi. De ligamentos, de contração uterina, de restabelecer órgãos internos. Mas a parte emocional, isso pode durar muito mais tempo, realmente, né? Porque a maternidade passa por N dificuldades, às vezes de adaptação, às vezes do casamento em si, adaptação do casal ao filho, adaptação da casa ao trabalho, ao retorno do trabalho, ao retorno do mercado. Então, se eu reorganizar após um parto, eu acho que às vezes pode ir até além. Às vezes passa até de um ano, né? Não necessariamente a gente tem esse tempo, né? Tem gente que se recupera mais rápido, né? Mas tem gente que passa de um ano, tem casos aí de depressão pós-parto, né? Tem várias... E isso pode acontecer, depressão, quando você falou depressão pós-parto, em uma mulher que ela sonhou com a maternidade, com certeza. Ela estava ali, planejou, foi tudo assim, perfeito a gestação, e ela pode ter depressão pós-parto? As pessoas idealizam muito a maternidade, sabe? As figuras, assim, eu falo que...
a mídia idealiza a maternidade de um jeito, às vezes passa lá a gestante fotografando barriga, a mãe amamentando numa poltrona linda, e o puerpério é muito mais difícil do que isso, assim, mesmo que ela se imagine tudo, a depressão ela acontece, existe um período fisiológico de tristeza, de angústia, que é esperado para qualquer mulher. É muito engraçado que as pessoas acham que a gente sai da maternidade com um filho lindo, saudável, e é obrigada a estar sorrindo, é obrigada a estar feliz. E às vezes essas alterações hormonais, elas são muito comuns e dá essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de culpa, que dura aí até 14 dias. Isso é fisiológico. Mais do que 14 dias, persistiu mais de 40 dias, a gente já tem que ficar atenta à depressão pós-parto mesmo, porque é muito mais comum e difícil o diagnóstico. Às vezes, 1/3 das mulheres apresentam depressão e nem faz o diagnóstico. O percentual é alto. Eu vou chamar vocês para a gente assistir 30%. Dois casos de mulheres com depressão e depois a gente volta a conversar sobre isso. Vamos lá. Eu olhava para ele mexendo em cima da cama, eu lembro que eu tinha era uma sensação de, como se fosse repulsa, sabe? Ele mexendo, aquele negocinho pequeno, mexendo lá em cima da cama, me dava agonia. E eu sabia que eu tinha que cuidar, que era meu, que fazia parte de mim, mas eu não conseguia sentir o me importar. A depressão, ela não vem com aviso, com uma plaquinha de chegada. Ela vai tomando conta aos pouquinhos. A criança sente desde o ventre, né, que se ela é amada, se ela não é, e de bebê, por mais que ela não consiga falar, mas ela consegue sentir. Aí eu tento me colocar no lugar do Pedro e eu vejo assim, o que sem poder falar, o Pedro deve ter passado, né? Na minha barriga ele não tinha a menor condição de se expressar e ele sentia, eu posso dizer que era asco, nojo, desprezo, eu tinha tudo enquanto é sentimento ruim. 2 histórias, 2 mulheres, 4 vidas em risco por causa da depressão. A Cristiane e a Andresa se viram à beira do abismo com a chegada do filho caçula. Quem vê o sorrisão no rosto da Cristiane não faz ideia do que ela passou na gestação do Pedro, que hoje tem 4 anos. A faxineira já tinha 2 crianças e a rejeição veio logo que ela descobriu a 3ª gravidez. Foi um choque porque eu morava numa casa pequena e eu olhava, às vezes deitávamos eu, minhas filhas, as outras 2, e o meu marido numa cama de casal. A gente morava numa casa que era um quarto só. E aí eu olhava para aquilo assim, e as meninas brincando no pé da cama, eu pensava assim, olha, aqui cabe eu, as 2 e o Maico aqui em cima no cantinho. Eu não via outra criança ali, eu falei, não tem espaço, não cabe. A rejeição já começou ali pela condição do espaço. Para mim a gravidez era uma coisa ruim que tinha me acontecido, é como se fosse um desastre naquele momento. Cristiane chegou a ter pensamentos suicidas e foi afastada do trabalho. O Pedro nasceu e os sentimentos ruins não foram embora. Pelo contrário, foi a filha mais velha quem assumiu os cuidados com a casa e o bebê. Por pouco, Vitória não encontrou o irmão afogado na própria banheira. Eu coloquei ele dentro da banheira, a banheira tinha um suporte, eu enchi a banheira d'água no banheiro mesmo. Coloquei o suporte lá e a banheira em cima e enchi com água. Coloquei ele lá dentro e o choro dele me incomodou e eu fui sentar lá fora. Ela chegou da escola e aí ela falou para mim assim, mãe, um bebê chorando. Ela disse, um bebê chorando. Eu, continuei lá de cabeça baixa. Aí ela entrou no beco e ela chegou lá, ele estava na banheira, a água já gelada e ele gritando, ele estava de novinho. A depressão pós-parto da Andresa veio de uma forma bem diferente, talvez por isso mais difícil de ser diagnosticada. Ela não teve rejeição durante a gravidez, mas após o nascimento do 3º filho, passou a ter uma preocupação extrema com ele, totalmente fora de controle. Eu cheguei a um ponto que eu não dormia, eu não saía de casa, eu não queria que ninguém ficasse com o meu filho, porque eu achava que se ele desse um sinal de algum problema, ninguém ia ter a mesma percepção que eu na minha prepotência de mãe, né? Acho que eu saberia interpretar algum sinal. Ela conta que já tinha sido alertada pelas pessoas mais próximas, mas não reconhecia a gravidade. A ficha só caiu
durante uma conversa com o médico, que foi pediatra dela e dos seus 3 filhos. A partir daí eu tive consciência de que não era só um problema psicológico, era um problema também de origem hormonal. E se eu não reorganizasse o meu físico, o meu emocional não ia funcionar. A famosa luz no fim do túnel surgiu algum tempo depois que as duas decidiram buscar ajuda especializada para vencerem a depressão pós-parto, que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, atinge mais de 1 em cada 4 mulheres brasileiras. Hoje, a Cristiane e a Andresa vivem um tempo de qualidade e de muito amor com seus filhos. Dentro de um certo limite, eu sou super protetora, sim, mas é aquela super proteção onde você tem a consciência de eu posso ir até aqui. A partir desse ponto eu estou invadindo um espaço que não me pertence mais. As meninas aqui em casa falam que eu adulo mais o Pedro do que... Eu sou menos rígida com o Pedro do que com elas até. Mas inconscientemente e conscientemente eu tento recompensar ele o tempo todo. Eu tento amar ele em dobro pelo tempo em que eu não consegui dar esse amor para ele. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.